Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do programa Pauta 1 para te conectar aos principais assuntos do Brasil e do mundo e com profundidade. Nesta edição, a gente conversa sobre a declaração do imposto de renda. Você sabe o que é a declaração, para que ela serve? Quem deve declarar e quais são as propostas de alteração nesse imposto? Desde o segundo reinado do Império do Brasil, o fisco cobrava impostos aos quais dava o nome de Imposto sobre Rendimentos, mas só pagava quem recebia dos cofres públicos, com exceção dos militares. Depois vieram outras tentativas, até que em 1922 o imposto de renda foi instituído e passou a ser cobrado 100 anos atrás, em 1924. E hoje, no Congresso Nacional, estão em andamento algumas propostas sobre imposto de renda para deixá-lo mais justo, sobretudo para os trabalhadores que assumem carga mais pesada em detrimento dos mais ricos e também formas dos contribuintes de maior renda não continuarem driblando o fisco. Pois é, e para conversar sobre isso, né, a gente recebe aqui no estúdio o vice-presidente administrativo do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, Henrique Ricardo Batista. Henrique, muito obrigado pela presença, né, aqui no estúdio da Sagres para conversar com a gente e com quem nos assiste. Então, olá, Jéssica, olá, Nanda, olá, Rubens, olá a todos que nos assistem. Estou à disposição, o assunto é complexo, mas a gente vai desmanchar ele aqui para todo mundo entender. É isso. E aí, Henrique, a gente vai falar sobre o que é o imposto, né, possíveis alterações na lei, nas legislações e também, claro, aquela ajuda, né, também está prevista aqui aquela ajuda do senhor para possíveis dúvidas, né, nesse momento de declaração do imposto de renda. Achei interessante que, de fato, a gente está completando 100 anos, então, né, dessa forma de cobrança do imposto de renda. O que é, de fato, então, esse imposto? Né? Qual é o conceito da cobrança de imposto sobre a renda? Pois é, o nome já diz, é sobre a renda. Então, parte do pressuposto que todos os contribuintes que tenham a renda, ele tem que pagar o imposto de renda. E ele chama declaração de ajuste. Já começa por aí, para vocês entenderem um pouquinho a complexidade. Por que ela é de ajuste? Porque, na realidade, muitos contribuintes, eles têm diversas rendas. Você jornalista, é um exemplo bem legal para mim dar. Você pode trabalhar aqui na imprensa, você pode trabalhar no jornal, pode trabalhar numa rádio, pode ser um professor noturno e com isso vocês têm diversos rendimentos. Com isso, vocês podem ter bens de aluguel e, quem sabe, também até praticar uma atividade rural, ter uma chácara, tirar um leite para ir para a cooperativa. Então, isso daí são diversas rendas. Por isso que a declaração são de ajuste, porque em cada valor desse há uma tributação em cima. E da declaração de ajuste, você faz o ajuste desses valores. E por que, Henrique, que é necessário que haja esse pagamento, né? A gente tem o termo justiça fiscal, mas antes de entrar nesse termo, vamos começar pelo começo, né? Por que ele realmente é necessário e justo quando se fala em país? É porque há uma divisão assim da tributação do consumo, esse que foi mudado agora, que trata do consumo, né? E o da renda, realmente, porque é natural em todos os países, quem tem renda, ele contribua com os impostos, que os impostos é que paga lá os gastos do governo, com educação, saúde, transporte, segurança. Então, a necessidade da arrecadação dos tributos é para realmente o governo ter recursos para cumprir com essas necessidades. Então, nada que mais justo cada um contribuir com a sua parte, né? E para que serve esse imposto de renda e por que todo ano ele é cobrado? Porque acho que é uma dúvida de muita gente, né? Será que eu tenho que declarar o meu imposto de renda? Aí que tem uma questão de jabuticaba brasileira, né? Que não é, às vezes é diferente de outros países, né? É isso que acontece, assim, existem legislações que elas vão mudando constantemente entre nós contadores, aonde o governo tenta inventar, tenta achar uma alternativa para tentar tornar justo até o pagamento do imposto de renda. Então ela vai mudando e tem renda que é isenta, tem outras que é tributada na fonte, exclusivamente na fonte, e tem renda que tem uma tributação numa tabela progressiva. Então, em diversas situações, é aí que o contribuinte tem que ver aonde que ele encaixa, aí dentro da declaração. A gente vai falar mais sobre isso, doutor, ao longo do programa, mas essa diferenciação da forma de cobrar imposto, né? A Jéssica citou essa questão de justiça fiscal, enfim. No Brasil, a gente paga bastante imposto, né? Quais são os conceitos para essa cobrança?
A gente paga imposto no consumo, na renda, enfim, explica isso para a gente. O consumo, a gente não tem como sair fora, né? Ele já vem no produto, a empresa já é obrigada a colocar que tem o ICMS, tem o IPI, tem o PIS/COFINS, então ele já paga no consumo. Esse a gente não tem como fazer nada. Já o da renda, o governo tenta, quem ganha mais, paga mais. Só que a tabela, pessoal, está muito defasada. Então, quem ganha até acima de 2 salários mínimos hoje, paga imposto. Então, que a gente não acha uma justiça fiscal. Mas isso já está há muito tempo dessa maneira. Então, os pesquisadores que fazem cálculos, os sindicatos, principalmente o sindical, fala que quem ganha, por exemplo, quem deveria ganhar até R$6.000 não deveria pagar imposto. Mas isso não é uma realidade. O país também precisa de arrecadação para dar conta das necessidades. Então, é uma balança, né? O governo precisa de recursos para poder o seu orçamento, para cumprir o seu orçamento e todo esse trabalho social do orçamento, e nós temos que contribuir, mas ela está muito defasada. Então, a renda é que a gente teria que ter um trabalho melhor para essa renda subir. Né? 2 salários mínimos é muito pouco para a pessoa já estar pagando imposto já. E tem uma questão ainda inicial, que é a diferença entre o pagamento efetivo do imposto e a declaração, né? São 2 passos diferentes. Porque a declaração, em regra, ela é um desconto na fonte. Ela não é definitiva. É um desconto que acontece, que você, quando você recebe seu olerite aqui, você abre ele, você já teve o desconto, você não tem interferência. Quando você é autônomo, você já é obrigado a pagar um chamado carnê-leão. Então, você já vai numa tabelinha, lança lá no sistema e paga. Isso é retido na fonte. Por isso que a declaração é de ajuste. A gente tem que ir lá na declaração anual, colocar todas as suas rendas para ver se você pagou a mais, aí tem restituição, ou se você realmente pagou a menos, aí você vai pagar e aí você tem um prazo para pagar esse imposto apurado a mais. Já que o senhor falou da restituição, esse é um assunto que eu confesso que eu sempre tive muita dúvida. O que é a restituição? Quem tem direito a ela e quais são os critérios, né, que são avaliados para isso? Então, a restituição funciona da seguinte forma. Como há o retenção, vamos falar só você tivesse um salário só, trabalha só numa empresa com salário. Quando vai fazer a retenção na fonte aqui, ele só vai descontar o seu dependente e a Previdência Social. Ele não pergunta se você teve gasto com saúde, você teve gasto com educação. Já na declaração de ajuste, a gente coloca esses gastos. Então, se a pessoa que lá na retenção não teve esses valores descontados, na declaração ele tem. Então, a possibilidade dele ter a restituição por causa dessa situação. Agora, você me pergunta, por que a empresa, então, não coloca? É muito complicado controlar isso. Então, realmente, a gente, às vezes, tem uma retenção maior do imposto que a gente deveria ter, mas na declaração de ajuste, a gente recupera o imposto pago, porque lá a gente coloca os nossos gastos que a gente teve, que é chamado de deduções legais. E quem tem o MEI? Tem que declarar também o imposto de renda e como é que faz para fazer essa declaração? O MEI funciona da seguinte forma, ele é uma PJ, ele fatura 81 mil ao ano, então ele tem um pequeno rendimento. Então pode ser que o MEI não é obrigado a fazer imposto de renda. Pode acontecer de não ser, porque o imposto de renda é obrigatório para quem fatura até 30.639. Pode ser que o MEI ganhando 81 no ano, se ele for vendedor de mercadoria, não tem esse rendimento não. Se ele for um prestador de serviço, pode ser que ele tenha. Então, de repente, na hora que ele recebeu esse rendimento durante o ano, ele não teve retenção. E pode ser que ao fazer a declaração, se ele ganhou acima desse valor, ele tenha que pagar. Mas o MEI, em regra, pela minha experiência profissional, ele não precisa fazer imposto de renda, mas tem que ter cuidado. Porque, às vezes, o MEI tem um emprego. O MEI pode, ele não é proibido de ser seletista. O MEI pode ter um imóvel de aluguel, pode ter uma chacrinha que vende um leitinho lá para a cooperativa. Então, ele tem que ter cuidado. Então, de repente, o MEI não é só aquela atividade dele. É uma das atividades. Aí ele tem que somar as atividades para ver se tem que pagar imposto. As atividades, então, passam a ser somadas? Sim, por isso que a declaração de ajuste. Quando a gente leva todas essas informações para a declaração, pode ser que a gente pague imposto. Pode ser que a gente não pague imposto. A gente tem três trabalhos. Pode ser que a gente não tenha retenção em nenhuma, mas na hora que eu junto esses 3 lá, com certeza a gente vai pagar imposto. Eu tinha a impressão de que o MEI era separado, doutor, que ele já tinha os tributos Ele já paga os tributos como pessoa jurídica, ele é um PJ. Sim. Ele é um PJ, ele já paga lá uma guia mensal que já tira, mas conforme a retirada dele, ele pode ter que fazer a declaração de imposto de renda. Entendi. Por isso que entra o contador, pessoal. Precisa, às vezes, consultar o contador por causa disso. Às vezes fala, não, eu não sou preciso, e de repente ele pode cair numa situação de estar fiscalizado, porque ele não reparou que, opa, eu sou um prestador de serviço, eu vou colocar um prestador de serviço de informática, que eu não tenho muito custo, eu faço o trabalho em casa e faturo 81 mil no ano. E pode ser que desse 81 mil, 50 mil é líquido para ele. O que ele gastou? Internet, o que ele gastou? Ele comprou algum material de informática e 50 mil é o lucro dele mesmo.
Passou dos 30, não passou? Aí ele é obrigado a fazer. E, de repente, tem que pagar imposto. E aí é importante desse cuidado, né, que além do rendimento, essa declaração, ela interfere, ela abrange, na verdade, outras coisas, como, por exemplo, investimentos ou propriedades. A lista é grande, né? Acho que a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa, mas é bastante preciso ter esse cuidado, essa atenção, né? Porque agora também tá as criptomoedas, né? Os criptoativos. As aplicações na Bolsa, a juventude está aplicando muito nisso aí. Aí pensa, eu tenho aqui 5 mil, tenho 2 mil, só vou aplicar uma ação, vou comprar uma criptomoeda, né? E conforme a situação que ele é obrigado a fazer a declaração, porque o governo está querendo acompanhar essas transações e já tem, através das corretoras, já manda informação para a Receita Federal. Então, a gente tem que estar sempre atento também nas exigências da legislação para se fazer o imposto de renda. E tem essa questão agora dos criptoativos, né, que a moçada está aplicando muito, e na Bolsa de Valores também. Né? Doutor, eu sei que o senhor citou, mas só para deixar isso mais claro, né, o assunto é um pouco complexo. Isso. Provavelmente no nosso último bloco a gente vai detalhar mais essas dúvidas, talvez o senhor vai ter que repetir, mas acho que a repetição nesse caso aqui ela é positiva. Qual que é hoje o valor? Quem é que tem que pagar imposto de renda? Quem tem que declarar? Como é que funciona isso? Bom, a gente falar todo um arcabouço aqui, ó. Quem teve rendimento acima de R$ 30.639,90, tomar cuidado, porque às vezes a pessoa teve só 28 mil, mas naquele mês que ele teve as férias dele, 1/3 do salário, ele teve retenção. Então, ele às vezes não alcançou os 30 mil. É interessante ele fazer o imposto de renda para recuperar esse imposto que foi retido nas férias. Então, é R$ 30.639,90, ele é obrigado. Se teve rendimentos isentos, não tributados, ou tributados exclusivamente na fonte, acima de 200 mil. Aí o governo aumentou esse ano isso. Era só 40. O que são esses rendimentos que o senhor disse? Poupança, distribuição de lucro de empresa, loteria esportiva, loteria Mega Sena. Que são os não tributáveis ou tributados na fonte. A loteria, ela já é descontada exclusivamente na fonte. Então, quando o cara ganha na loteria, ele já pega descontando o imposto, mas ele é obrigado a fazer o imposto de renda. Então, pode ser uma indenização, a pessoa pode ter ficado muito tempo na empresa, saiu da empresa, tem uns 200 mil lá no fundo de garantia, e ele é obrigado a fazer imposto de renda. Quem tinha imóvel e vendeu o imóvel e teve ganho de capital, é obrigado a fazer. Quem tem uma chacrinha, fez uma atividade rural, uma verdura, legumes, faturou acima de R$ 153 mil, é obrigado a fazer imposto de renda. Pessoas que criptomoedas, se teve transações acima de R$ 40 mil e vendeu e teve lucro, tem que fazer o imposto de renda. Então, existe esse pequeno arcabouço que ele é um mantra, né, para nós contadores e deve ser para os contribuintes também. A gente tem que observar dentro desse contexto aqui se a gente enquadra. Mas eu vou aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, mesmo que não se enquadre, eu recomendo fazer. Mesmo que você não enquadre, porque a declaração passa a ser um documento que você pode levar ao banco, levar à embaixada para tirar um visto no passaporte para viajar. É interessante que você começou a trabalhar, já começou a ter um rendimento, faça a declaração, porque você já começa a ter o costume de estar com a declaração, você acompanhando seus bens. Comprou uma moto, depois no dia comprou um apartamento à prestação, não chegou aí no valor de R$ 800 mil, que é obrigado. Quem tem bens acima de 800 mil é obrigado a declarar, mas eu já declaro, começa a declaração porque já cria aquela cultura de fazer a declaração. E para onde vai esse dinheiro, né? Porque a gente vê que é muita grana, é muito dinheiro envolvido ali. O que acontece com eles? Eles são destinados para O dinheiro vai para o Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional, né? Eu tenho o ministro da Fazenda, que tem a chave do gasto, hoje o Haddad, né? E o dinheiro ele é gasto dentro de um orçamento que quem faz lá é a Tebet, né? Que é lá do Mato Grosso do Sul, a ex-senadora, ela é a ministra do orçamento, ela prepara o orçamento, tem um orçamento já que é aprovado pelo Congresso. Então esse recurso vai para todos o que está no orçamento, mas em regra, saúde, educação, transporte, cuidar, que vai para poder manutenção da os órgãos públicos, né? O que a gente fica chateado, pessoal, é quando é aquelas que falam que é emenda para os deputados, né? Que a gente não diz para onde que os deputados mandam, mas em regra também eles encaminham para a prefeitura que faz seus projetos também. Então tem todo um controle, esse controle depois ele tem uma auditoria do TCU, Tribunal de Contas da União,
faz a auditoria para ver se cumpre o orçamento, né? Mas é esse orçamento aí que às vezes força o governo a cobrar mais imposto, mais tributo. Porque quando eles fazem o orçamento, a gente precisa de mais dinheiro, aí o ministro está fazendo, fica louco para achar uma maneira de tributar mais. Então eu não posso subir a tabela de isenção, o valor da isenção da tabela, eu tenho que inventar mais um tributo, aí o governo inventa mais um tributo, isso que onera para nós contribuintes, né? Henrique, quando a gente fala de imposto aqui no Brasil, eu acho que é quase que automático alguém falar: o Brasil é o país que paga mais imposto, nós pagamos muito impostos. Realmente isso é verdade, né? Se você for fazer uma avaliação em comparação com outras nações, nós realmente pagamos esse imposto além do que seria normal? Não, a gente não paga mais impostos nas nações, mas a gente tem que entender que as outras nações, saúde é universal, você está entendendo? Transporte é universal. Então, é isso que a gente tem que entender. Aqui, além da gente pagar um imposto, que é para chegar, a gente ainda tem que ter plano de saúde, né? A gente, na parte de transporte, a gente aqui tem que usar Uber, né? A gente não tem transporte público de qualidade. Então, os outros países até há uma tributação até maior. Mas a contrapartida vem para nós sem gasto. Então, com o nosso salário recebido no exterior, é um salário com uma tributação justa, no sentido que eu não tenho mais que gastá-lo como a gente tem que gastar aqui no Brasil. Mas o Brasil sempre dá uma extrapoladinha. É o país realmente do jeitinho para inventar tributos, entendeu? E aí está o Congresso para ajudar nesse sentido, que deveria melhorar, mas sempre está colaborando para ter mais tributação. Tem esse debate sobre o Estado mínimo contra esse tipo de jeitinho, né, doutor? É um debate até ideológico, mas, de fato, governos diferentes, com ideologias diferentes, acabam recorrendo ao aumento, né, de tributos para solucionar os próprios problemas, né, para prestar serviços, enfim. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Pauta 1 e daqui a pouco a gente volta para detalhar também essas possíveis mudanças, né? Como é que pode ficar o imposto de renda, a cobrança do imposto de renda, a partir de propostas que tramitam no Congresso ou que são também articuladas. Sem falar da reforma tributária, né? Tem esse estágio também sobre o imposto de renda previsto. A gente vai falar mais sobre isso com o doutor Henrique. Doutor Henrique, que é vice-presidente administrativo do Conselho Regional de Contabilidade em Goiás. Henrique Ricardo Batista continua com a gente aqui no Pauta 1. Faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Pauta 1, que nesta edição trata sobre a declaração do imposto de renda. No primeiro bloco, a gente conversou sobre o que é esse imposto e agora vamos buscar, né, conhecer as possibilidades de mudança nas propostas legislativas. A gente começou falando, né, que algumas mudanças já estão em discussão. Por exemplo, para o imposto de 2024, o governo ele já fez uma mudança em questão à ampliação da taxa de isenção, né? Segundo a Receita, mais de 16 milhões de pessoas vão passar a ficar isentas. A gente tocou rapidinho no ponto da justiça fiscal no primeiro bloco e eu queria ouvir a sua opinião, Henrique. Para o senhor, essa mudança ela já mostra um avanço realmente significativo ou não? No seu ponto de vista, deveriam ser mais drásticas essas mudanças? Deveria ser mais drástica. Isso aí é muito pouco, porque já diversas promessas de outros presidentes até do passado, que prometeu mexer na tabela. O Lula foi o que mexeu, mas muito pouco, é ínfimo essa mexida, é muito pouco mesmo. A tabela está há 10 anos defasada, ela deveria realmente chegar nos 5, 6 mil reais, a isenção dela para quem ganha até esse valor não pagar, mas é um alento para alguns, que a gente vê que tem pessoas que começam a trabalhar agora, tem uma remuneração de R$ 2.500 e já tinha imposto. Então, com essa medida do início do ano aí, esse pessoal já começou a ter esse alento de não ter R$100, R$150, que para quem ganha esse valor já é um valor já que falta, né? Falta para o orçamento, né? Mas está muito tímido, tem que mexer mais. A gente entende que o governo também tem passado por dificuldade, a gente está vivendo uma crise até econômica por causa das guerras, dos conflitos, né? Mas acho que o governo tinha que achar uma maneira, você está entendendo, de melhorar, porque dá para chamar isso de renda, pessoal? Não dá para chamar isso de renda, a gente já começa por aí. O imposto é sobre a renda, R$ 2.500 é renda, R$ 5 mil de repente dentro da nossos dias de hoje é uma renda para cobrar imposto? Não, não é. Então está tímido, está muito tímido. Já que o senhor chegou a mencionar, né, no bloco anterior sobre o valor, né, de chegar ali na faixa de 5 mil, 6 mil, inclusive essa foi uma das propostas do atual presidente da República, o Lula. Há algumas outras propostas em andamento no Congresso? Na sua avaliação, tem essa chance de chegar a essa isenção de 5 mil?
Tem, a possibilidade de chegar tem, mas não esse ano. A gente acredita que conforme está sendo ajustado, porque é o seguinte, existe um tribunal que cobra tributo, né, que é o CARF, tem muitos processos parados lá, então esse tribunal agora teve uma nova modificação e ele está agindo para cobrar tributo realmente de quem deve e tem condição de pagar, que são as empresas e os grandes empresários, entendeu? Então, eu acredito que esse conselho, funcionando como ele está programado agora, vai dar um alívio de caixa para poder realmente mexer no imposto de renda. Tanto é que o Haddad comentou que ia entregar uma reforma no imposto de renda agora, ele pensou, mas ele até adiou para passar esse primeiro semestre agora, para entender como vai ser a arrecadação. Se vocês ouvirem na imprensa, janeiro, fevereiro já houve um aumento de arrecadação, ele vai entender isso daí para poder no segundo semestre levar. Mas só é o seguinte, quando você faz um aumento, ele não pode vigorar no próprio ano, ele vai vigorar só o ano que vem. Se ele já levar para o segundo semestre, para alterar essa faixa e outros assuntos que já ainda tem no Congresso, vai ser um alívio, o imposto de renda vai ser um alívio. Henrique, quando a gente fala de imposto, né, acho que é importante, a gente citou isso aqui no primeiro bloco, mas nesse momento aqui, desse momento aqui da nossa conversa, acho que é importante a gente dizer que tratar sobre imposto não é só falar sobre a cobrança do imposto, ou dos índices que são apresentados, ou das fatias, né, dos índices de isenção ou não, né? Tem de ver o que é feito com esse dinheiro. A Ananda perguntou sobre isso no primeiro bloco, e essa questão da gestão pública. Como é que o senhor avalia? Porque o debate é sempre esse, de aumentar o imposto, ao invés de reduzir os custos, de reduzir tantas e tantas despesas que o governo tem. Como é que o senhor avalia esse debate no país? Assim, a gente fica sempre num ciclo meio que vicioso de retomar um debate sobre aumento de impostos, ao invés de ter um Estado, digamos que mais racional. E eu nem estou tentando entrar no debate ideológico que eu citei no primeiro bloco de direita e esquerda, Estado mínimo ou não. Não falta racionalidade no Estado? Como é que o senhor avalia isso? Eu tenho que falar um pouquinho sobre a minha pessoa para você entender. Claro. Eu nasci em 61, então eu vivi a ditadura em 72, eu já entendi o que é aquilo lá, eu tinha noção, então meu pai foi comerciante, então eu via meu pai como ele tinha as dificuldades, eu vivi essa ditadura até o final lá, 86, 87, eu vivi essa ditadura, a dificuldade que tinha, mas por incrível que pareça, alguns assuntos econômicos, a ditadura tratava com mais seriedade, por incrível que pareça, né? Depois que foi democratizado, realmente a coisa se soltou mais, ficou mais solto, né? Mas eu acredito que esse governo que entrou agora, sem falar em ideologia, pelo amor de Deus, né? Mas esse ministro agora, realmente, ele está com essa pegada, o Haddad está com essa pegada, e a Tebet, que a gente todo conhece, que ela fez campanha também, falando disso, também lá no orçamento, também está com essa pegada de realmente trazer os gastos para o que arrecada, você está entendendo? Eu estou acreditando muito nisso daí. Se os deputados contribuírem, mais os senadores, eu acredito que a gente consegue, ainda esse ano, se você dar uma reviravolta nesse sentido. É isso que pode permitir uma revisão da tabela? Exatamente, é isso que pode permitir. E não é só isso, não. Porque se a gente vai lá para ver as deduções legais que eu comentei no primeiro bloco, a gente pode deduzir integralmente só o gasto com saúde. Mas quando você vai deduzir, por exemplo, educação, tem um limite, 3 mil e pouquinho. Cada dependente você deduz 2.270, é muito pouco, você está entendendo? Então, assim, e tem projetos correndo lá. Por exemplo, os mais idosos, eu vou incluir nessa que já estou com 62 anos, eu sou uma pessoa idosa. Tem muito gasto com saúde, com medicamento, tem projetos dentro do Congresso lá para os remédios entrar com uma dedução. E não entra, não passa. Então, tem essa condição de melhorar essas questões das deduções que ajuda no pagamento da dedução, ajuda na diminuição do imposto a ser pago. Né? E se por um lado, Henrique, a gente tem essas pessoas, né, que deveriam ou não deveriam estar pagando impostos, a gente entra também em uma grande parcela da população que já deveria estar pagando ou pagando mais, mas acha ali meios de driblar o pagamento, né? Nós falamos sempre do leão, cuidado com o leão ou a malha fina. Existem as ferramentas para fazer esse controle, mas, na sua opinião, ainda precisa ser mais coisas feitas para ter realmente uma vigilância maior, né? Evitar que continue sendo feitas esses dribles, essas cobranças, esses pagamentos indevidos, na verdade? Vocês não imaginam o que a tecnologia tem ajudado, não só nós contadores, para poder evidenciar a vida das empresas, que a gente escreve a vida da empresa, a gente, né, escreve lá as mutações do patrimônio das empresas. E o fisco também está com muita tecnologia. Então, a gente vê, e muitos estados usam a tecnologia e tem pego, tá?
muitos têm pego muito, e esse órgão que eu falei que é o CARF, que é um conselho, é esses processos que estão lá para julgar, que eles conseguem pegar e vai até julgamento. Então, realmente, aí que está tendo aí o equilíbrio da arrecadação, aqueles que têm condição de pagar e acham maneira de não pagar, e a tecnologia tem ajudado muito, muito mesmo. Vocês têm notado muitas operações da Receita Federal, muitas operações do próprio governo do Estado de Goiás, que o DOT age contra empresas que transportam mercadoria sem documento fiscal, que pega grupos de empresas de medicamento, fazendo compra e venda de medicamentos sem documento. Então, a tecnologia tem ajudado muito. Então, nesse ponto, a gente vê que o fisco realmente tem feito o seu trabalho nesse sentido. Vou aproveitar o gancho da pergunta da Jéssica, porque o que não falta são contribuintes, né, que tentam fazer esse drible. E ainda bem que tem então essas tecnologias, né, a favor para estar facilitando e ter esse cuidado para identificar quem são os maiores contribuintes que estão fazendo esse drible aí. Eu queria saber o que acontece com as pessoas, por exemplo, passou maio, passou ali dia 31, não pagou. Também não pagou a multa. Quais são as consequências na vida desse cidadão que simplesmente ignorou completamente o imposto? O imposto de renda é o seguinte, pela tecnologia, quando ele já chega com 30 dias de entrega, a Receita Federal sabe que ele não entregou. Então, corre o risco de suspender o CPF dele. Suspender o CPF dele significa não movimentar a conta financeira, não poder viajar. Então, isso dá não poder transferir imóvel, né? E só que a Receita, durante esse período de 15 de março que passou até 31 de maio, ela vai chamando os contribuintes. Aqueles que já entregaram agora, com 2 dias, já fica sabendo se tem algum erro na declaração dele. Olha que bacana. Às vezes até menos. Se você entregar a declaração de manhã, de repente, à tarde, você entra lá e você fala, ó, está faltando um rendimento aqui. Então, a tecnologia tem ajudado nesse sentido. E aqueles que esquecem, a Receita tem cobrado do contribuinte. Então, realmente, a gente deixa esse alerta. Se chegar até no dia 31 de maio, você não tiver todas as informações, entrega do que você tem, para não correr esse risco. Depois você retifica. E existe o Instituto da Retificação. Então, não deixa de entregar. Ah, mas está faltando ainda, o advogado faltou trazer lá, eu ganhei um bem na partilha. Manda 100, aí depois você retifica o mais rápido possível, mas não deixe de entregar, por esse risco de você cair no CADIM, depois você não conseguir, além do CPF suspenso, você não conseguir comprar nada, você fica, né, porque lembrando que o CPF hoje é o documento legal, a carteira de identidade, todos os documentos que a gente tinha, as nossas carteiras profissional de profissional também, tá, o que vale é o CPF. Então, mexeu com o CPF, mexeu com a vida do cidadão. Né? Ele se torna um ninguém na sociedade. Exatamente. Henrique, falar de reforma tributária, né? A reforma tramitou, polêmica, né? Com muito debate na Câmara, no Senado, mas ela abordou o consumo, tratando de impostos federais, né? PIS, COFINS, estaduais o ICMS e municipais o ISS. Já é uma parte relevante da arrecadação, mas ficou muita coisa para trás, uma delas o imposto de renda. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre a possibilidade de mudança, o que tem que ser de fato reformado na cobrança de imposto de renda? E pergunto isso já buscando do senhor uma avaliação prática de que momento nós estamos, né? O governo diz que enviaria até o final desse mês, já não vai ser nesse mês, enfim, o que pode se esperar dessa reforma do imposto de renda? Eu estou vendo assim, porque tinha um embate para poder passar umas medidas provisórias no começo do ano, já passou, e o governo está aguardando agora a arrecadação do CARF, né? O CARF está julgando alguns processos lá, mas está pronto o projeto, não só para a pessoa física, que é o assunto mãe nosso aqui hoje, como para a pessoa jurídica também, que as empresas também são muito tributadas. Você está entendendo? Então, já tem um projeto também para a pessoa jurídica. Pelo que eu vim acompanhando na imprensa, a gente vem acompanhando, nós temos o Conselho Federal de Contabilidade, nós temos lá o pessoal que cuida dessa área e nós temos uma frente parlamentar também, que é formada por deputados e senadores, então a gente conversa com essa turma lá também sobre esse assunto para o segundo semestre que está programado chegar. Mas a gente, como sociedade, tem que continuar fazendo pressão. Os empresários da parte deles, via sindicato, e nós também, fazer também a nossa pressão através da imprensa e tudo mais, como estão fazendo aqui agora, né? Para o pessoal, os deputados e senadores também fazer pressão para estar lá, senão passa mais um ano, né? Mas a promessa do governo federal é trazer uma reforma que vai diminuir a carga tributária. A carga tributária vai ficar realmente nas arrecadações dos bens, você está entendendo?
mas da fortuna. Isso é o que eles estão prometendo, então vamos aguardar. Mas aí seria essa mudança de regra, né? Isso, mudança de regra. Principalmente com essa questão de fatias da sociedade que vão ser mais ou menos abarcadas pelo imposto de renda. Como é que funciona hoje a cobrança sobre essas grandes fortunas? Hoje não tem cobrança? Não tem, mas você tem uma ideia... Isso a gente está falando dos acumuladores, quem acumula muito dinheiro. E pessoas que têm dinheiro lá fora. Esse imposto de renda nosso agora já estão trazendo esse pessoal que tem bens lá fora para colocar informação na declaração. E eles estão mexendo numa legislação antiga de 2002, agora em 24 saiu uma nova legislação, deu uma mudada na instrução normativa para já pegar esse pessoal. Você tem bens lá fora, eu quero ver isso daí. Você tem fundos lá aplicados lá fora, eu quero ver isso daí. Então, essa era a medida provisória que estava esperando passar no início, que aumentou e vai aumentar mais a arrecadação. Aí vai dar um alívio para a gente mexer no imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. É isso daí. Vocês têm ideia, a Receita ainda não tinha controle dos aviões e das embarcações. Dos carros já tem. Se você for fazer o imposto de renda, você é obrigado a colocar o Renavan. Obrigado por colocar o Renavan. Então, embarcação e avião agora é o que o governo está atrás para descobrir. Pessoal que tem avião, embarcação e não paga. Jatinho. Jatinho e não paga imposto. Que seria o nosso IPVA. Mas hoje tem norma já para cobrar? Não, aí que está. Essa norma aí é que vem na reforma. Você entende? Vem na reforma. Criar um IPVA para esses bens. O senhor falou da expectativa, desculpa, Jéssica, da expectativa de redução da carga tributária. Essa redução vem da atualização da tabela que vai vir pela reforma? Da reforma. Vai vir pela reforma. Vamos ver se chega nos 5 mil. Né? Pois é. A minha dúvida era, faz quanto tempo que isso não é alterado, mexido aqui no Brasil? Pelo que eu estou entendendo, assim, são legislações antigas, sim. Assuntos urgentes, mas que há muito tempo se tem mudanças reais, né? Acho que eu lembro do Fernando Henrique, acho que foi o último que mexeu. É curioso, né, Henrique, que essas mudanças deixam de acontecer, não acontecem quando o governo federal ou recebe mais recursos ou deixa de pagar mais recursos, né? Me vem à cabeça aqui uma situação dos municípios com a tabela, por exemplo, do SUS, que está desatualizada há décadas, a tabela para auxílio, por exemplo, para transporte escolar, que tem uma participação do Estado, mas tem também uma participação da União, do governo federal, mas essas são tabelas que não são atualizadas pelo governo federal, como a do imposto de renda também. No caso do imposto de renda, se essa tabela continua, o governo continua arrecadando mais, porque mais gente tem que declarar o imposto de renda. Né? Exatamente, é por aí, Rubens. Henrique, o que deve pegar na discussão no Congresso em relação a essas mudanças? Porque a gente tinha uma previsão de redução da carga na primeira parte da reforma tributária e, na prática, não parece ter havido essa redução de carga. Eu acho que os deputados e os senadores estão conscientes disso. Nosso gargalo é a eleição. Porque no segundo semestre tem eleição para prefeito e vereadores. Então, pode acontecer o esvaziamento do Congresso e a gente ter dificuldade. De ninguém querer mexer nesse assunto. Mexer nesse assunto. Mas aí, o que está acontecendo? Assim, muitas críticas para os presidentes, tanto da Casa Alta quanto da Casa Baixa, têm sofrido muita crítica. Mas você vê que o Lira tem hora que dá vamos votar agora, passa a madrugada e vota. Então, eu acho que está esperando isso deles, mais do Pacheco, que esses assuntos, que é melindroso para a sociedade como um todo, mesmo que a eleição seja voltada para votar, você entendeu? Mas tem essa dificuldade realmente de regimentar os congressistas lá por causa da eleição, né? Cada um vai estar no seu município lá. Henrique, estou vendo aqui no nosso material, de preparação, digamos assim, para a nossa conversa, um termo que eu gostaria que o senhor explicasse. O que é elisão fiscal? Tem a ver com o que a Ananda perguntou? A elisão fiscal é um planejamento tributário lícito, que é normal, mas aí é um erro na legislação. Aí é coisa de contador, um pouquinho de advogado, um pouquinho de contador. O que é que acontece? Legislação mal feita, você está entendendo? Eu mesmo, como profissional, já tive a oportunidade disso aqui, analisando uma legislação do estado do Mato Grosso, e um cliente meu lá, eu achei uma falha. Usei a falha. Isso chama elisão. Aí a gente usou a falha. Quando o fisco de lá foi acordar, não é erro, é uma situação que a Assembleia lá passou bola, mas a Secretaria. Quando eles acordou, eu já tinha 8 meses que a gente estava usando. O que eles fizeram? Mudar a legislação. Aí acabou a minha eleição. Mas é lícito, viu? Isso aí não fala assim, se eu não faço, o outro faz, outra empresa faz. São brechas legais que se encontram na legislação. Por isso que tem os advogados tributaristas, tem os contadores também tributaristas. Então, a elisão, o fisco vem e fala, não, gente, realmente a gente não tem como autuar essa empresa por ter feito esse processo aqui, porque a lei
deixou uma brecha. Nesse caso, competência do advogado que encontrou. E o contador que executou. E aí depende do Estado mudar a legislação e abarcar Eu estou te contando um fato real que aconteceu comigo. Aí o que aconteceu? O governador mandou para a Assembleia um projeto de lei que alterou a lei. Eu falei, gente, agora mudou a lei, a gente não faz mais o projeto. Mas eu falo assim, por isso que chama elisão. É legal, a gente achou uma brecha. Você está entendendo? E nós, é claro que outras empresas, pô, vocês estão fazendo, eu vou fazer, né? Mas aí eles acordou e mudou. Isso chama elisão. Tá? Eu vi o termo Dentro da aqui lei. e achei que seria importante o senhor explicar, porque de fato acho que assim como eu, muita gente que está nos assistindo talvez também não soubesse o que era, agora a gente sabe. Esse é o vice-presidente administrativo do Conselho Regional de Contabilidade aqui em Goiás, Henrique Batista, e ele continua com a gente. No último bloco, a gente vai aí sim tirar todas as dúvidas e entender como é que a gente deve fazer a declaração do imposto de renda. A gente, inclusive ouviu avaliações aí, dúvidas nas ruas de Goiânia. A gente volta daqui a pouco com mais Pauta 1. Pauta 1 de volta para esse terceiro e último bloco, nesta edição em que a gente fala sobre imposto de renda. E agora vamos às ruas para ver o que os goianienses têm a dizer, as dúvidas sobre o imposto de renda. O que você acha sobre o imposto de renda? Eu acho que o imposto de renda ele poderia ser melhor distribuído, né? É uma das cargas mais altas do mundo, porém a distribuição é uma das piores do mundo. A gente paga muito imposto, né? Para aquilo que não vem de volta. Escolas são caras, as rodovias a gente paga pedágio, não são boas, e esses impostos era para ser dividido para isso, né? E a gente não vê o retorno desses impostos. É uma política necessária, né? A depender das regras, mas que faz sentido na nossa sociedade. Você acha certa a forma que é declarado o imposto de renda no Brasil? Acha que poderia melhorar? Eu não tenho condição de comparar com outros países. Sei que muitos, especialmente americanos, reclamam muito do imposto de renda lá. Não é tão exagerado como as pessoas falam, inclusive em outros países, como nos Estados Unidos, é até maior o imposto sobre a renda, né? Podia baixar essa alíquota para ver se a gente paga menos e se utiliza mais esse dinheiro. E a gente pode utilizar do nosso dinheiro para ajudar outras coisas, né? Fazer outras coisas, produzir outras coisas. Então a gente que às vezes faz serviços ou ajuda outras pessoas sem nenhum fim lucrativo, a gente poderia ajudar mais. O senhor já se sentiu lesado de alguma forma? De forma alguma, é justo. O governo tem que cobrar. Nós trabalhamos, mas ao mesmo tempo usufruímos dos benefícios do governo. Então, é justo pagar. O que você acha que poderia mudar na forma que é executado o imposto de renda no Brasil? Eu acho que as grandes fortunas deveriam pagar mais, né? E acho que as empresas deveriam ter uma carga menos, de menor imposto, para que gerasse mais empregos, mais facilidade. Alguns pontos, inclusive, que a gente tratou aqui na nossa conversa, né, Henrique? Vamos a alguns deles aí. Essa comparação entre países, né? O senhor chegou a falar sobre isso, que a carga no Brasil não está entre as mais altas. Mesmo no imposto de renda, tem países que cobram mais do que a gente. Sim, Estados Unidos. Tanto é que os Estados Unidos, lá, para quem quer pagar menos imposto, tem que fazer doações. Não sei se você já viu nos filmes, né? Fala lá, fez doação para faculdade, para instituição. No intuito realmente de reduzir. O imposto de renda lá é muito alto. Mas é que a gente fala, mas tem escolas públicas, tem transporte público, tem uma qualidade de vida melhor, né? Então, por isso que o imposto, a gente fala, é alto, mas tem a contrapartida, né? Um dos entrevistados da nossa repórter, a Paloma Rabelo, falou sobre a distribuição. Reclamou da carga alta e falou desse ponto da distribuição. Aí entra aquela questão de quem paga, né? Quem é que tem que pagar o imposto de renda? Isso está em vias de ser mudado? Como é que o senhor avalia? Assim, a legislação não vai mudar. Então, quem vai pagar é a tal da renda. Tem renda, vai pagar. Eles podem aumentar, às vezes, aumentar o valor de um bem, ter que pagar uma alíquota maior, mas isso não está no projeto. O que existe é a distribuição, às vezes, do imposto. Tipo assim, o imposto vai para o Tesouro Nacional, né? Eu falei para você que, nos blocos, que ele usa a Ananda para pagar o orçamento, mas uma parte vem para o Estado, uma parte vem para o chama fundo de participação. Então, desse imposto que vai para o Tesouro, eles usam no orçamento, como eu falei no primeiro bloco, mas uma parte vem para o Estado, que é o Estado, né, os 27 para o Distrito Federal, e vai também para os 5.546 municípios. Então, a parte esportiva também vem para... Então, essa
distribuição pode ser que esse chama pacto federativo pode ser discutido, isso é um assunto que pode discutir. Fala, se 100% do imposto vem, por que uma parte menor que vem para nós? Por que não vem uma parte maior? Mas aí tem aquele lance de distribuir, o que o Estado faz, por exemplo. Tem assunto que é da União, tem assunto que é só do Estado, tem assunto que é só do município. Qual a porcentagem que vai para estados e municípios? É 25% para o Estado e 5%. Ah, e 5% para os municípios. Muito pouco, né? A Nanda e a Jéssica têm perguntas, só para... O senhor acha que isso pode mudar no sentido de reduzir o peso de estados e municípios? Porque isso aconteceu, pelo menos na avaliação, como do governador aqui de Goiás, né? Outros governadores acabaram pensando sobre isso também no final da tramitação da reforma tributária. Isso pode acontecer? Estados e municípios terem... É uma tendência? É uma tendência, pode acontecer. Porque, na realidade, hoje o Congresso é municipalista. É dos municípios, fala em nome dos municípios. Então, pode acontecer, viu, pessoal? Pode estar em pauta, a gente tem que ir acompanhando. E eu achei interessante, né, ouvindo as pessoas na rua, eu acho que o que fica é justamente aquilo que comentamos no segundo bloco. As pessoas, elas têm a consciência do porquê pagar o imposto, a maioria ali passa um ar de deveríamos pagar impostos, mas o retorno que é o grande questionamento, né? Eu acho que todos eles ali, nenhum se posicionou de uma forma não deveríamos pagar impostos de forma alguma. Não teve, né? Isso, mas teve um ali que citou a questão da escola, a questão dos pedágios nas ruas, então realmente a grande questão é melhorar essas formas de retorno. E quando a gente vai cobrar, você acha que falta de alguma forma que nós achemos meios de entender como que esse dinheiro está sendo usado, de ir atrás mesmo, porque claro, a gente pode reclamar, digamos assim, né, mas como que a gente pode fazer para entender, né, onde esses recursos estão sendo aplicados? Por isso que tem muitas associações, tem a Associação das Contas Abertas, que acompanha a licitação, a gente tem muitos sindicatos, então tem muitos órgãos, tá? Se a gente for fazer uma pesquisa, a gente descobre que tem muitos órgãos que cobram dos deputados, cobra dos senadores, aqui cobra dos deputados federal, existem esses órgãos, tá? É só a gente ver que tem OS, OCIPs, que faz esse tipo de trabalho, então a gente já tem que ter contato com alguns. Tem um observatório social também, outro. Então, a gente já tem uma sociedade mobilizada nesse sentido, que faz essa cobrança. Tá? Ou seja, é necessário que a população vá atrás de cada órgão ali para fazer essa fiscalização. E com essa tecnologia toda que a gente tem, falta, às vezes, a divulgação. O Conselho faz a divulgação do observatório social para a sociedade como um todo. Fala, pessoal, vá, visita o observatório, vá nos orçamentos, tem reuniões públicas para orçamento. Vá, a Câmara convida, a gente vai falar de orçamento, venha, ninguém vai. Vai lá e briga e fala, eu quero que você coloque no orçamento o asfalto lá do meu bairro. Mas falar também de uma forma entendível, né? Isso. E aí eu acho que é a proposta que a gente traz aqui nesse momento. É claro, a gente tem que ir atrás desses órgãos, entender o que está sendo feito, mas está aí também um trabalho de comunicação pública também desses órgãos, de saber como chegar a essas pessoas, a grande população que quer realmente entender o que está sendo feito com o dinheiro, né? Exatamente. Então, o Conselho de Contabilidade faz esse tipo de trabalho com algumas associações que eu falei do observatório. A gente convida a sociedade como tudo para participar e também a gente tem muito também contato com a própria Assembleia. A gente visita a Assembleia e está lá em um projeto lá para mudar alguma situação. E a gente está junto lá, colaborando também como contadores em alguma situação que a gente pode colaborar. Já vou colaborar nessa mudança de legislação aqui. Hoje mesmo a presidente estava na Assembleia lá com uma mudança de um assunto social. Ela foi lá na audiência como mandatária do Conselho Estadual, Federal, para poder falar aos contadores que acreditam que se fizer assim é a melhor situação. Então existem esses organismos, basta a gente procurá-los. Outro ponto também do imposto de renda são os casais, né? Como que funciona essa declaração conjunta? Assim, não tem um padrão, não. Eu, por exemplo, minha esposa faz separado, porque eu analiso minha vida profissional e a dela, eu chego à conclusão, eu faço que separado é melhor. E tem casal que fazer junto é melhor. Então, tem diversas variáveis nesse meio aqui que tem que ser avaliado. E o contador é para isso. Por isso que eu falo assim, na dúvida, consulte um contador, porque se ele faz uma declaração sem essa avaliação, ele pode pagar mais imposto, ou não ter a restituição, você está entendendo? Ou errar um fator que vai cair na malha fina e vai atrapalhar o CPF dele. Mas, em regra, a declaração conjunta é melhor, em regra, mas tem que avaliar. O meu é separado, se você tem ideia.
E qual seria, então, o passo a passo? Chegou o momento, é hora de declarar o imposto. Quais são os documentos necessários, o passo a passo, que o cidadão deve ficar atento para levar tudo certinho, para não ter que passar por aquela situação, para depois de maio, de ter que levar tudo de novo? Os informes de rendimento das empresas que ele trabalha, os informes de rendimento dos bancos, você está entendendo? Ele pega também. Se for aposentado, o informe de rendimento lá do INSS, tá? Tudo isso hoje é eletrônico, você entra no portal e tira. Ou ele já manda para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, tá? Imóveis, você tem certidão dos imóveis que você tem, do veículo você consegue tirar informações do Detran lá. Então, assim, ele tem que entender que a declaração é de renda, eu tenho que colocar toda a minha renda, e tem que declarar meus bens de direito. Então, eu vou buscar essas informações. Eu tenho uma poupança no banco. Opa, eu vou lá buscar meu informe, eu vou lá no portal, eu vou até no celular e consigo No aplicativo tirar. hoje, né, tem até uma aba específica para isso. Hoje está tranquilo nesse sentido. E tem uma coisa bacana que eu vou falar para vocês, declaração pré-preenchida. Você tem no GovBR Prata ou Ouro, você entra lá no programa, baixa o programa no seu notebook, no seu computador, você vai lá, usa o Gov e você já importa uma declaração que já está com 85% das informações. Pessoal, use essa declaração, mas confira, tá? Que de repente pode ter alguma divergência. Eu já achei divergência. De um médico que estava na declaração de um cliente e ele falou, não, eu não fui nesse médico, então eu excluo. Houve algum problema. Porque é o seguinte, quem manda essas informações para a Receita são as empresas, e eles podem errar. De repente, lá na empresa, colocaram o CPF errado do paciente e caiu no meu cliente, né? Mas não é dele, eu tiro, então vou tirar. Vamos conferir aqui. Isso aí, o erro fica bem menor. Usa a declaração pré-preenchida. Quem deve declarar, a gente já falou, mas é importante repetir, nesse momento de dar as orientações assim bem específicas. Quem tem de declarar? Pessoal, o mais comum, né? Quem ganha até no ano R$ 30.639,90, quem tem rendimentos isentos não tributados de R$200 mil, acima de R$200 mil, e que tem bens de direito acima de R$800 mil. Pessoal, isso era 300, passou para 800. Esse aqui é o básico, mas eu vou repetir. De repente, você tem que declarar por causa de 1/3 do salário, ganhou 25 mil no ano, mas 1/3 do salário, às vezes, forçou, porque a tabela estava muito baixa, até uma restituição que ele recupera agora. Por isso que é bom você, de repente, que a declaração você pode entrar e preencher. Preencha a declaração, brinca com ela lá. Aí falou, opa, tem restituição. Se não, pessoal, na dúvida, procura um contador. E quem está isento a pagar o imposto de renda? Não precisa declarar, mas eu recomendo. Se você já tem uma renda, já tem um carrinho, já tem uma prestação de um apartamento, eu recomendo fazer. Aí não tem prazo para entregar, você pode colocar prazo. No dia que o banco te perguntar assim, você tem uma declaração de renda? Tem um imposto de renda. Eu não estou obrigado, mas eu já tenho aqui. Você quer ir lá em Brasília, pegar um visto para fazer uma viagem? Não, tem minha declaração de renda. Então isso já até facilita para tirar o visto ali e diminui um pouco as burocracias. Exatamente. Então eu recomendo fazer, porque a partir do momento que a pessoa está trabalhando, ela começa a ter seus rendimentos e a gente pensa no crescimento, né? Aí você vai comprar um lote, você está entendendo? Aí você vai comprar outra moeda, aí você já tem a declaração pronta lá para poder colocar o que é a sua vida financeira ali. E o pagamento, doutor, ele acontece no contra-cheque de quem é CLT e depois tem mais formas de fazer esse pagamento também. Lá é retido na fonte. Aí você vai na declaração, você vai dizer quanto que você ganhou, quanto que reteu na fonte e vai colocar suas deduções lá, médico, faculdade, dependente que você teve, você entendeu? O INSS que você pagou durante o ano, tudo isso já tem essa informação nos informes. Você vai colocar, aí você vai descobrir que você vai ter restituição do imposto. Aquele que reteu no seu lerite, pode ser que ele volte agora. Plano de saúde também entra, não entra? Plano de saúde? Plano de saúde entra, gastos com médico, é sem limite gasto com médico. Você pode colocar. Aí pode ter restituição, mas pode ter de pagar mais pode, também. Que de repente você teve 3 empregos, né? Aí pode... E falando de renda, por exemplo, no primeiro bloco o senhor citou, né, que tem pessoas que variam a renda ali, né? Por exemplo, se você tem um emprego CLT e aí um mês você recebe um valor de uma renda extra, enfim, uma renda variável. Qual é o cuidado que eu tenho que ter, né, para ter o controle dessa renda? Às vezes eu acho, acho que no mês não mudou muita coisa, mas é perigoso você ficar confiando assim? Pode acontecer, você é seletista, tem seu rendimento mensal, mas você é convidado para participar de um projeto, que é um trabalho esporádico, que você tem um rendimento. Se for recebido como autônomo, você tem que pagar o famoso carnê-leilão.
Aí você tem que pagar um carnê-leão que você já antecipa uma parte desse imposto. E lá na declaração agora, você vai somar o seu trabalho seletista e essa renda extra que você teve. Pode ser que você tenha restituição. E esse carnê onde que eu solicito? É aí que tá. É um programinha, né, que você vai baixar lá na Receita Federal e ele é autoexplicativo. Você vai preencher e vai descobrir que você tem para pagar. Isso acontece muito, a pessoa tem uma renda extra, esqueceu desse carnê-leão, aí quando procura a gente para poder... Ih, você não fez, agora eu vou ter que fazer e você vai pagar com multa e juros, você não pagou na época. E nesse caso, entra aquele cuidado para quem mexe com 3 bancos diferentes, Também. né? Às vezes esquece um banco, mas aquele valor ali pode acabar implicando. Pode implicar, porque tem um assunto depois. também da declaração interessante, pessoal, que é o seguinte. Você fez a declaração, aí você vai colocar seu rendimento. Eu recebi R$150 mil no ano. Aí você tem a saída aqui dos seus gastos. 200 mil. Mas como você gastou se você ganhou só esse tanto aqui? Aí é variação patrimonial. Ele vai descobrir que você não está faltando renda aqui. Aí o fisco vem atrás de você. Se chama variação patrimonial. Todo contador, quando faz a declaração, ele faz essa análise para o cliente dele. Certo. E se a pessoa que está vendo aqui a gente agora está com um alerta, né? Ixi, eu acho que eu tenho coisa para colocar em dia. Qual é o primeiro passo? Procura um contador, gente. Sabe por quê? Ele tem que ter uma avaliação de toda a declaração, que já acontece. A gente recebe um cliente, faz 3 anos que eu faço minha declaração, dá uma olhadinha, a gente começa a olhar, meu Deus, né? Então, faltou isso, faltou aquilo, você está com sorte, porque assim, a Receita tem um valor corte também. Às vezes ele teve sorte dele não ter caído numa malha ainda, entendeu? Falou, não caiu, então vou resolver. Como a gente recebe alguém que já caiu? Gente, faz 2 anos que a declaração caiu na malha, eu não resolvo. Falei, o seu CPF não foi bloqueado, não. Então, nossa, sorte, mas vamos resolver esse assunto. Então, você faltou declarar uma renda, você colocou um dependente, e era declaração separada, e o seu esposo colocou também, ou vice-versa. O dependente você tem que colocar só uma declaração. Então, a gente começa a encontrar diversas situações. Então, na dúvida, procura um contador. Só para encerrar, Henrique, está cada vez mais comum, né, mais popularizada a prática de se fazer investimentos, de várias formas diferentes, às vezes com mais risco, menos risco, enfim, opções de quem tem alguma economia busca algum rendimento com isso. Esses rendimentos, esse investimento tem que ser declarado? Tem que ser declarado. E eles são, dependendo da aplicação, em regra, eles já são tributados na fonte, mas você tem que declarar eles. Quando você aplica, né, só a poupança que é isento, né? Mas as outras aplicações, quando ele te dá o rendimento, ele já tirou o imposto. Tá. Mas você tem que declarar por quê? Lembra da variação patrimonial? Que aí, de repente, fala assim, não, eu comprei um carro, mas porque eu tive um grande ganho financeiro, não foi do meu salário. Aí eu tenho que declarar esse rendimento lá para justificar a compra que eu tive do meu carro. Perfeito. Tá vendo como é que é uma balança que tem que ter do que eu ganhei, do que eu tenho, para o que eu comprei e gastei durante o ano. É para mostrar uma coerência, né? No fim, é para mostrar que os gastos estão coerentes com os ganhos. É explicar de onde veio o dinheiro, né? Em outras palavras. É isso. Henrique, muitíssimo obrigado pela presença aqui na Sagres, né? Numa primeira oportunidade, mas sem dúvida, portas sempre abertas para a gente prestar esse serviço que é até de educação financeira, enfim, né? Das pessoas lidarem cada vez melhor com o seu dinheiro e com o pagamento de impostos. Obrigado pela presença. Foi um prazer estar com vocês aqui, o conselho, nós estamos à disposição para falar de tributação, para falar também do social. A gente também tem um trabalho social para falar também dessas questões da reforma tributária. Pode contar conosco aí, tá? Para uma próxima vez aí. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Conversamos aqui com o vice-presidente administrativo do Conselho Regional de Contabilidade, Henrique Ricardo Batista. Agradecer também aqui a Jéssica Lima, a Ananda Leonel, que comigo participaram desse programa, e agradecer a você que esteve conosco até aqui neste Pauta 1. Fica aquele recado. Nós estamos conectados aqui pelas redes sociais do Sistema Sagres e por lá você pode sugerir qual vai ser a nossa próxima pauta. Um grande abraço, até a próxima.